Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 30 O Vale Cinzento. Duas novas alianças, dois destinos alterados. Crendor era muitíssimo respeitado. Toda a revoada de dragões cessou seus movimentos e a incidente ameaça sobre o desamparado humano. Galang, antes altivo, acanhou-se em seu assento de rocha, intimidado pelo impulso tempestuoso de seu líder. Artongel, aliviado, baixou seu arco, guardou outra flecha recém-sacada e apanhou seu escudo do chão. Então, agitou a poeira acumulada em suas vestes escarlates e aguardou o pronunciamento do Senhor dos Dragões. O seu desplante conosco é digno de punição, Artongel, filho de Elgar, revelou Crendor, furioso. Contudo, devo admitir que fiquei bastante surpreso. Você se mostrou bastante corajoso diante de tão perigosa circunstância. Curvando-se em reverência, Artongel respondeu, respeitosamente: Lamento por minha atitude, senhor, mas somente agi desta forma para defender a honra e os ideais de meu pai. Eu gostaria de solicitar desculpas pelo ocorrido. Meu instinto de sobrevivência exaltou-se diante das adversidades. Desculpas aceitas, Artongel, filho de Elgar, respondeu o líder dos dragões, aparentemente mais tranquilo. Você tem meu respeito, pois a honra prevalece em suas ações. Perdoe-nos pelas palavras de Galang e pelos ataques a você desferidos. E o humano apenas consentiu, acenando afirmativamente com a cabeça. Os dragões feridos também assentiram, baixando suas cabeças em respeito. A paz havia sido restaurada nos domínios dos dragões. O filho de Elgar percebeu sua mudança brusca de sorte e, entusiasmado, tratou de informar-se sobre quem tanto procurava. Afinal, de que importante informação você precisa? Irrompeu Crendor, curioso sobre o pedido inicial do humano, antes de toda a confusão no local. Bem, murmurou o filho de Elgar, aliviado de todo o transtorno. Gostaria de perguntá-lo sobre o paradeiro de Laefel, o dragão condutor. Necessito de seus favores, porém não tenho ideia de onde começar a procurá-lo. O senhor poderia me dizer onde e como encontrá-lo? Crendor alterou sua feição sisuda para algo parecido com um constrangimento. Ah, Laefel, iniciou o líder dos dragões. Eu até gostaria de ajudá-lo, Artongel, porém não temos notícias dele desde a ocasião com os anões. Ele não mais retornou para cá. Lamento muito, meu caro. É uma lástima, lamuriou-se o humano, antes de ser interrompido novamente, desta vez por Galang. Enfim, sua vinda até aqui provou-se desnecessária, resmungou o dragão, asperamente. O senhor está equivocado, caro senhor dragão, retrucou Artongel, centrado. Minha vinda foi de grande valia, pois pude comprovar que até mesmo dentre os dragões há indivíduos desprezíveis. As palavras ofensivas de Artongel fizeram Galang reagir negativamente. O dragão branco soltou um grande rugido que ressonou por toda a colina. Seus olhos estavam tomados de fúria
e seu desejo era esmagar o humano naquele instante. Entretanto, Crendor fitou-o com soberania. Logo, Galang absteve-se em respeito a seu líder. Cedo ou tarde poderei repreender este insignificante humano à minha maneira, pensou ele. Creio que esteja na hora de você partir, Artongel, filho de Elgar. Interveio o Senhor dos Dragões, imponente. A tolerância de alguns de nossos entes por você está se esvaindo. É melhor você ir, por segurança. Relembre a força de teu nome. Está certo, ilustre soberano dos céus, respondeu o humano, aceitando a recomendação de Crendor. Agradeço por sua breve hospitalidade. Desejo que nossos caminhos se cruzem em momentos mais oportunos. Relembre a força de teu nome. O filho de Elgar curvou-se em reverência a toda a revoada de dragões, virou-se e partiu. De fato, Galang estava certo sobre a ida de Artongel até o local. Havia sido vã. Artongel caminhou colina abaixo, desolado e pensativo sobre sua situação. Sua sorte partira novamente. O que poderia ele fazer naquele lugar? Desistir e retornar à brava margem de mãos vazias? Ou tentar encontrar uma temível e perigosa fera por aquela região? O humano muito teria a planejar, pois, à medida que o tempo passava, seus irmãos se adiantavam em relação a ele. Enquanto o humano partia, Crendor, repousado sobre seu trono de rocha, dirigiu-se a Galang. O Senhor dos Dragões manifestou surpresa com o comportamento de seu conselheiro, Dragão Branco. O que aconteceu, Galang? Por que você ficou tão inflexível com o pequeno humano? Não precisamos deles, senhor, explicou Galang, orgulhoso. São eles quem sempre necessitam de nós, esses povos das planícies. Graças às atitudes do infame Laefel, temos de consentir com humanos, elfos e anões, nos tratando como montaria. Além disso, temos de tolerar o desrespeito deles em nossa morada. Isso é inadmissível, senhor. Acalme seus ânimos, prezado Galang, aconselhou Crendor, sereno e sapiente. Através da bravura e honra de Artongel, percebi que nossas atitudes no passado foram extremas e egoístas. Precisamos reaver alguns pensamentos, pois todos somos criações dos mesmos criadores. Não devemos ser egoístas. Não há diferença alguma entre as raças, apenas semelhanças. O equilíbrio de nosso mundo depende unicamente da convivência dos 5 povos. Ou seja, não podemos impedir que o elo entre nós se parta. O senhor está dizendo para convivermos com eles? Indagou Galang, incrédulo. É uma hipótese, respondeu o Senhor dos Dragões, sereno. É evidente que tudo tem seu tempo, mas lembremos um fato importante. A aliança forjada com mais componentes é a mais forte de todas. A noite se elevou e a escuridão dominou toda a encosta da montanha. Artongel tentava guiar-se com o pálido luar colina abaixo, porém era difícil enxergar em meio ao breu noturno. O humano teria de tomar muito cuidado, pois um simples deslize naquela ladeira rochosa poderia lhe causar graves ferimentos. As rochas soltas prejudicavam uma descida cômoda. Se a subida da colina havia sido uma tarefa árdua, a descida também não seria tão fácil como Artongel imaginara.
E quando o filho de Elgar refletia mais um bocado sobre sua falta de sorte nos últimos acontecimentos, ele foi agraciado com um chamado. "Ei, você!" bradou a suave, porém rouca voz, provinda do alto da ladeira. Artongel parou e observou para o topo da estrada, porém nada conseguiu avistar. As sombras eram intensas. "Quem está aí?" Artongel indagou ao escuro, desconfiado com a voz advinda de lá. A voz não respondeu. No entanto, o som do movimento de rochas na estrada aumentou progressivamente. O sujeito estava caminhando em direção do filho de Elgar. Gradualmente, Artongel conseguiu visualizar uma grande silhueta aproximando-se. Era um dragão. "Quem vem lá?" repetiu o humano, desconfiado de que pudesse ser algum subordinado de Galang, enviado para lhe aplicar algum castigo. E o dragão não respondeu. Subitamente, Artongel sacou seu arco e uma flecha, por precaução. Após o incidente na Morada dos Dragões, o humano estava receoso com o comportamento da raça alada. O orgulho vistoso e a falta de cordialidade eram característicos do povo de Crendor, embora haja representantes que manifestam respeito e afeto às outras raças. "Acalme-se, senhor", tranquilizou o dragão de voz suave. "Não ofereço ameaça alguma." A silhueta tomou forma, cores e luz. O pálido luar delineou a aparência do dragão vermelho, recém-saído da escuridão profunda. Seus olhos amarelos e brilhantes não eram tão intimidadores quanto os olhos dos outros dragões, e suas ventas não fumegavam. Realmente, aquele dragão não era uma ameaça. Aliás, Artongel descobriu mais tarde, mas aquele dragão nem sabia cuspir fogo. "Por que está me seguindo?" perguntou Artongel, confuso com a ocasião. "Irei acompanhá-lo, senhor", confessou o dragão, de maneira singela. "Acompanhar-me? Por quê?" O humano parou, perplexo. "Lamento importuná-lo, senhor, mas apreciei sua demonstração de coragem lá em cima, diante dos senhores dragões. Se em sua companhia eu puder absorver uma pequena parcela de toda a sua honra, estarei suficientemente realizado. Posso juntar-me ao senhor em sua jornada?" solicitou o dragão, solenemente novato no âmbito honroso da vida. A situação em que Artongel se encontrava era absolutamente extravagante. O humano não pensou que houvesse um dragão tão gentil e puro em Nosgor. Aparentemente, pelo modo de falar, supunha-se tratar de um dragão bastante jovem, pois ele se referia a Artongel utilizando a palavra senhor. O filho de Elgar refletiu e consentiu com a singular companhia. "Certo", disse o filho de Elgar, sorrindo. "Você poderá acompanhar-me com algumas condições." "Sim, senhor. Diga o que deseja", exclamou o ser reptiliano, entusiasmado. "Primeiro, não mais me chame de senhor. Meu nome é Artongel", iniciou o humano, sereno. "E segundo..." Artongel não tinha certeza se poderia falar o que pensava. "Diga-me, qual é a segunda condição?" indagou o dragão,
curioso. Bem, iniciou o humano, sem jeito. Seria deselegante de minha parte questionar se você já carregou alguém? O dragão alterou sua feição. De gentil, ela tornou-se séria, sisuda. Artongel percebeu que poderia ter excedido os limites da boa vontade do sujeito. Afinal, que dragão em sã consciência, com exceção de Laefel, o condutor, transportaria pessoas nas costas? Sou um dragão jovem e inexperiente. Desculpe, caro amigo, minha intenção não era abusar de sua bondade. Lamentou-se Artongel, acreditando ter ofendido o dragão. Entendo que seu povo tem seus próprios costumes e regras. Espere, Artongel. Irrompeu o dragão. Eu aceito suas condições. Não vejo problema algum em transportá-lo, afinal, Laefel é habituado a esta utilidade. O único problema é que eu jamais carreguei ninguém. E Artongel, boquiaberto, comprovou a benevolência do dragão. Por fim, o indivíduo do povo de Crendor mostrou-se quem realmente aparentava ser. A sorte havia sido soprada novamente para o filho de Elgar. Felizmente, agora, Artongel obteve um meio para atravessar o grande oceano de forma mais rápida que as lentas navegações tradicionais. Não há problema, caro amigo, confessou o humano, admirado. Eu me ofereço para ser a primeira pessoa transportada em suas costas, e não me importo nem um pouco se cairmos. O dragão vermelho riu copiosamente. Não se preocupe, Artongel. Asseguro-te que não cairemos, complementou o dragão. A propósito, meu nome é Azihur. O dragão baixou sua cabeça, apresentando-se finalmente. O humano curvou-se em resposta. Os dois certamente desenvolveriam uma incomum amizade a olhos alheios. Logo, prepararam-se para a viagem além dos mares de Goratur, rumo a Goregard. Sob a luz do pálido luar, Egnaron caminhava de encontro à grande cordilheira cinzenta. O decidido humano atravessou todo o longo caminho desde o rio Adros às montanhas meridionais de Nosgard. Havia sido uma longa jornada até ali. O humano sentia-se exausto de tanto andar. Após alguns instantes refletindo, Egnaron decidiu parar e descansar até a manhã do dia seguinte. Ele acreditava que algumas horas de repouso não lhe deixariam em grande desvantagem em relação a seus irmãos. Àquela altura era necessário. Ele tinha de revigorar suas energias. O terreno era árido e de pouquíssima vegetação. As montanhas erguiam-se suntuosas adiante. O vento soprava fino e valente, acendendo algumas nuvens de poeira ao redor de Egnaron. O pouco que restava de árvores na região eram alguns troncos por aqui e acolá, inertes, cinzentos, desprovidos de galhos, folhas e vida. A mudança no cenário durante a longa caminhada de Egnaron, do rio Adros à margem da Cordilheira Cinzenta, era extrema. No entorno do rio Largo, a vegetação era viva e verde. O solo era úmido e fértil. As árvores eram altas, frondosas e numerosas.
Nas proximidades das montanhas do sul, ocorria o oposto. A vegetação era rara e o solo era estéril. Visivelmente, não havia um lugar adequado para Egnaron abrigar-se da noite fria e escura. Os troncos de árvores esparsos e secos não ofereciam conforto ou segurança alguma. Ele tratou de seguir adiante. Tratou de adentrar o Vale Cinzento, a passagem dentre as montanhas para o sul do continente. Em algum lugar do Vale Rochoso deve haver uma caverna para eu me amparar, pensou o humano, esperançoso. O filho de Elgar caminhou por algum tempo, ainda guiado pela luz do pálido luar. As montanhas estavam próximas, tal qual o vale. Egnaron andou vagarosamente, observando a seu redor, apoiando-se em sua lança, procurando por um abrigo. Não havia indícios de um refúgio por um bom bocado do caminho. A solidão acompanhou o robusto humano, enquanto ele seguia, rumo ao coração do Vale Cinzento. Por sorte, pouco tempo mais tarde, Egnaron encontrou um local para repousar. Ao pé de uma das grandes montanhas, uma pequena gruta jazia obscura e silenciosa. Era ideal para uma pessoa do tamanho de Egnaron. Rapidamente, o humano lançou todos os seus pertences ao chão. Então, acomodou-se ao solo rochoso e fechou seus olhos, tentando adormecer. O silêncio era reconfortante. Egnaron relaxou e recordou de sua família, de seu lar e do conforto que lá habitava. Recordou também de seu cavalo branco. O corajoso animal teve de ser sacrificado após um ataque de piranhas na travessia do Rio Largo. Era estranho assimilar os fatos dos últimos dias. A competição, as tarefas, a caçada, a gruta onde estava, milhas e milhas distante de sua casa. O evento criado por seu pai era admirável, e Egnaron ainda não percebera quão complicado tornava-se seu futuro. Nosso pai muito nos surpreendeu ao pôr em prática esta tão excêntrica ideia, pensou Egnaron. O sono pairava sobre Egnaron. Ele até pensou ter sonhado ou começado a sonhar. Foi quando um pequeno caos teve início. Estrondosos ruídos ecoaram pelo Vale Cinzento. As montanhas pareciam estar desmoronando. O chão parecia ruir pela poeira e cascalho do vale. Egnaron pôs-se de pé, tão logo os estrondos começaram. Em seguida, buscou por seus pertences pelo chão da gruta escura e correu para fora, rumo ao pálido luar. Lamentavelmente, o humano esqueceu de apanhar a corda e algumas peles de animais que usava para se aquecer. Pelos deuses, o que está acontecendo? Murmurou o humano para si mesmo, após escutar toda a agitação das montanhas ao seu redor. Os ruídos prosseguiram e Egnaron não entendia o motivo de tão intenso alvoroço. Era um desmoronamento? Era um terremoto? O humano observou o solo e não havia nada diferente do habitual. Vislumbrou, então, as altas paredes das montanhas, mas tudo parecia em ordem. Observou, por último, o topo das colinas e contemplou silhuetas de grandiosos e imponentes indivíduos. Aparentavam estar trabalhando com bastante empenho e intensidade. Lançavam grandes rochas de um para o outro,
num incessante e incansável ritmo, e depois empilhavam as pedras aos montes, e o barulho era constante. Gigantes! Murmurou Egnaron, ainda atordoado com a situação. Por um momento, o humano recordou-se de sua infância, da primeira vez em que avistou gigantes, no ápice das altas colinas do sul. Antigamente, eles eram menos reclusos. Era mais fácil vê-los por aí. Hoje em dia, os gigantes estão mais reservados. É mais raro avistá-los. Tanto que, às vezes, parece que eles nem existem. Acabam esquecidos pelo mundo. O que eles estão fazendo? Resmungou o humano, contrariado com as ações tumultuosas dos gigantes. Egnaron não fazia a mínima ideia da ocasião que presenciava. De tempos em tempos, os gigantes escolhiam uma noite para moldarem a Cordilheira Cinzenta. Desde a criação até os dias atuais, esta era uma tarefa que os gigantes tinham orgulho de executar. Muitos deles não sabiam o motivo daquilo tudo, porém, por incumbência de do deus Ressael a seu líder Madalk, os gigantes deveriam esculpir, ornamentar e elevar o topo das Montanhas Cinzentas para amparar o território de Nosgard. Os gigantes chamavam todo o processo de ritual do escudo esculpido. Quanto a este fato de Nosgard necessitar de um amparo, ninguém conhecia a razão, porém, todos executavam suas funções sem questionar. Desventurada foi tal noite em que Egnaron desejou descansar em uma gruta no Vale Cinzento. Nesta ocasião, o barulho causado pelos gigantes perduraria até a manhã do dia seguinte. Maldição! Reclamou Egnaron, irritado e cansado. Eles vão pôr todas as montanhas abaixo? E a exaltação de Egnaron só não foi maior que seu cansaço. Ele decidiu prosseguir pelo vale, esgueirando-se às sombras, desejando alcançar o mar. Ele não conseguiria um repouso sossegado por ali. À medida que o humano rumou ao sul, o Vale Cinzento começou a estreitar-se. Logo, a larga estrada de terra tornou-se uma restrita e pequena passagem. Mal cabiam 2 homens lado a lado, tão estreito era. Egnaron caminhou durante muito tempo. Para ele pareceram muitas horas. Contudo, haviam sido poucos minutos. Quanto mais marchava, mais se sentia exausto, cansado e irritado. Quanto mais cansado estava, mais os ruídos dos gigantes, montanhas acima, retumbavam. Os estrondos eram atordoantes. O filho de Hogar não conseguia concentrar-se para beber do odre de água que levava consigo. Seus braços tremiam de exaustão e perturbação. Ele recostou-se na parede rochosa, úmida, e, por fruto do cansaço, seus pés deslizaram ao solo. Egnaron acabou sentando-se no chão, com a parede de rocha às suas costas. Era impossível continuar. Suas pernas não mais podiam o sustentar. Os retumbos provindos do alto das montanhas eram contínuos. Gradualmente, Egnaron percebeu que os sons não mais pareciam rochas se quebrando, batendo e desmoronando. Os sons tornaram-se tambores. Os estrondos entraram em harmonia e o atroamento tornou-se compassado e rítmico.
Egnaron começou a sentir seu corpo pesar, desde seus dedos até suas pálpebras. Alguns instantes se passaram e o humano percebeu que os tambores estavam partindo para longe, cada vez mais baixos e distantes, até desvanecerem por completo. Egnaron acabou perdendo a consciência diante de extrema exaustão. A noite passou, os gigantes cessaram seus movimentos no alto das colinas, e o humano, de vestes cinzentas, permaneceu estendido no solo, desacordado, alheio ao mundo ao seu redor. O sol, inflamado e fulgurante, alcançou o centro do céu naquele dia. O vale cinzento foi todo preenchido de luz e calor, e Egnaron persistiu em seu profundo e silencioso repouso. As horas se passaram num piscar de olhos. Então, quando o caçador humano começava a recobrar a consciência, ele sentiu seu ombro esquerdo ser tocado. Uma grave voz ecoou pelo vale até alcançar os ouvidos de Egnaron. Gradualmente, o filho de Elgar voltou à tona. Suas pálpebras ainda estavam pesadas, e a luz do sol, diretamente sobre sua face, obrigaram-no a cobrir o rosto com uma das mãos. "Acorde", repetiu a grave voz. Egnaron sentiu uma pressão sobre seu ombro esquerdo. "O que foi? Quem é você?" sussurrou o humano, ainda sem abrir os olhos e contemplar a sua volta. O indivíduo não respondeu. Egnaron sentiu seu ombro esquerdo ser tocado novamente. Lentamente, o humano arriscou uma espiada além de sua mão, que cobriu o rosto. Apenas um grande vulto era possível distinguir, já que a visão de Egnaron estava bastante ofuscada. Logo, o filho de Elgar se deu por conta que o sol no centro do céu significava meio-dia. Ele dormiu a manhã inteira. Em um salto, Egnaron levantou-se. Seus pertences estavam atirados no solo, a poucos passos de onde estava. Então, o humano percebeu. O trecho da passagem do Vale Cinzento era totalmente diferente do qual ele se lembrava. Teria ele caminhado mais um tempo após perder a consciência, ou ele teria andado tal trecho e nem percebido a mudança no cenário? O local era muito diferente. A passagem rumo ao sul era muito mais larga do que antes. A parede rochosa diante de Egnaron era escavada no pé da montanha e formava uma grandiosa gruta. No centro do local, uma pilha de troncos de árvore queimava insistentemente. O humano nem se deu conta, mas o indivíduo que havia o cutucado momentos atrás ainda estava presente, imóvel e calado. "É bom ver que está bem", disse o sujeito, às costas de Egnaron. "Quando cheguei até aqui, pensei que você estivesse morto." Egnaron riu e virou-se para o sujeito. "Estou muito vivo e obrigado por..." O humano então se calou. Tamanha era a sua perplexidade. De todas as criaturas de Nosgor, ele jamais considerou estar na presença de um gigante. Era surreal um gigante estar ali, logo diante dele. Tão grande, tão perto. "Por que o espanto, humano?" indagou o sujeito. "Nunca vi um gigante?" O filho de Elgar manteve-se calado por alguns instantes. Ele já havia visto um gigante, mas jamais esteve tão próximo de um gigante.
Sua face denotava uma miscelânea de emoções. Continha um certo grau de admiração, adjunto a um pequeno teor de espanto. Porém, ele recordou-se da cansativa noite passada e sentiu um princípio de fúria pelo sujeito e por seu povo. É claro que já estive na presença de um gigante, respondeu Egnaron com desprezo. Lamento, mas tenho de ir. Estou atrasado para uma importante tarefa a realizar. E o humano juntou seus pertences e partiu pela larga passagem, sem ao menos se despedir do gigante. O que não foi considerado desrespeitoso pelo admirável sujeito. Após abandonar o indivíduo, Egnaron começou a ouvir e sentir fortes passadas o seguindo. Estive me questionando desde cedo o que você, humano do norte, está fazendo por estes lados. Você não está muito longe de casa, pequenino? Perguntou o gigante, curioso sobre a vinda de Egnaron até ali. O humano ignorou as palavras do gigante. Apenas prosseguiu sua caminhada rumo ao mar. Àquela altura, já era possível sentir a maresia vindoura das águas do sul. Ele estava muito próximo de seu tão estimado objetivo. E então, pequenino? Insistiu o gigante, ainda no encalço de Egnaron. Você não vai responder nada? Como se sabe, Egnaron era corpulento, robusto, um dos maiores de seu povo. Ele jamais teve problemas na infância no quesito altura, já que foi sempre o maior de todos de sua idade. No entanto, como o humano já guardava certo ressentimento pelos gigantes, devido à noite anterior, chamá-lo de pequenino foi um verdadeiro ultraje. Alto lá, grandioso senhor das montanhas! Exaltou-se Egnaron, cessando a sua e a caminhada do gigante. Primeiro, não sou pequenino no norte. E segundo, por que está me seguindo? Acalme-se, camarada, respondeu o gigante, gentilmente. Chamei-o de pequenino porque sou um gigante. Todas as criaturas são pequeninas perante meu povo. Não tive a intenção de ofendê-lo. Estou o seguindo unicamente por ser raro ver pessoas do norte por estes lados, hoje em dia. Após as palavras do sujeito, Egnaron acalmou seus ânimos. Logo, o humano percebeu haver sido injusto com o indivíduo. E se foi o gigante quem o ajudou durante a noite, o carregando para próximo de seu abrigo com a fogueira para o aquecer? Egnaron era uma boa pessoa. Logo, fez questão de desculpar-se por seu jeito hostil e rude. Perdoe meus modos, companheiro. Tive uma noite cansativa. Nada! Respondeu o gigante, prontamente. Não precisa pedir desculpas. Deixe-me acompanhá-lo. Tenho muita curiosidade sobre os modos e hábitos de outros povos. Para onde você está indo? Você sabe que no final dessa estrada só existe um imenso azul, não sabe? E esses objetos? É o que vocês usam para caçar? A curiosidade do gigante era proporcional a seu tamanho. Não desejando ser rude novamente, Egnaron revelou ao gigante seu plano de alcançar o mar e aceitou a proposta do sujeito de acompanhá-lo. Assim, o humano seguiu rumo ao Mar do Sul na presença de uma grandiosa e incomum companhia. Os passos firmes do gigante retumbavam no solo árido do Vale Cinzento, até que, após certo tempo, a dupla alcançou as areias à beira-mar. O sol brilhava forte no alto do céu, e as águas límpidas do mar
tremulavam esplendidamente com os ventos fortes do local. Meu nome é Kush, camarada, disse o gigante, tranquilamente. E você, humano do norte, como se chama? Sou conhecido como Egnaron, filho de Elgar. O gigante contemplou o mar, pensativo. Ele pensou ter ouvido o nome Elgar antes. Ele tentou buscar na memória sobre isso, mas logo ignorou. Bem, o mar está aí, Egnaron, filho de Elgar. O que vai fazer agora? Indagou o gigante, curioso. Observe, Kush, disse Egnaron, tranquilo. A partir de agora, estou por conta própria. Realizarei uma caçada. Serei eu, o oceano de Goratur e aquilo que habita as profundezas dessas águas. O gigante sentou na areia e observou. Fim do capítulo 30.